Eu vou conversar com a médica Luciana Conrado. Doutora! Bom, você está satisfeitíssima com o seu corpo, evidentemente. Jô, acho que sim, tô. Eu acho que tá. Obrigada. Se não tiver, é louca. Estou muito feliz, sim. Né? Eu não sei se o Geraldo Azevedo está satisfeito com o corpinho dele. Tudo bom, Geraldo? Estou feliz demais. Está feliz demais. Mais do lado de Cleo aqui. Tá certo. Olha aí. Fala pra mim, Luciana, qual é a sua... Uma coisa que ficou muito estranha para mim. Estranha não, mas bizarra. Qual é a sua especialidade? Então, eu sou médica, fiz minha especialização em dermatologia. E aí, Jô, o que foi interessante é que, assim, eu comecei a trabalhar como dermatologista e aí começaram a aparecer pacientes com uma demanda muito grande para corrigir, fazer toxina botulínica, por exemplo, os preenchedores cutâneos. Toxina... comercialmente conhecida como Botox, mas Sim, o nome é toxina botulínica. Ou para fazer preenchedores, ou para fazer laser. E muitas vezes eu percebia que esses pacientes não tinham um bom conceito da sua imagem. Eles não percebiam que aquilo talvez não fosse necessário. E aí, isso criou um conflito para mim. Então, mas assim, achavam que não era necessário o quê? A correção? A correção. Então, e era? Não, o paciente achava que era necessário, ele vinha procurando porque queria fazer algum procedimento e eu julgava que aquilo não era necessário. Ah, você achava que não era necessário? Falou, não, o paciente está bem, isso daí na verdade, nesse momento eu não acreditava que isso fosse necessário. Dermatologista olhava, não tem pereba, vai embora, vai para casa. E aí, então, eu comecei a perceber, assim, até que um dia chegou uma paciente na clínica, visivelmente emagrecida, que você poderia até pensar que ela tinha um quadro de anorexia nervosa, por exemplo. E ela queria fazer um preenchimento no rosto. Então, veja que contrassenso, que conflito que nós, dermatologistas, cirurgiões plásticos, nos colocamos, né? Somos colocados, na verdade. De fazer um preenchimento numa pessoa que, na verdade, o problema dela não é esse. Mas existe preenchimento aqui, de bochecha? Existe, geralmente os preenchimentos são feitos ou na região desse sulco, que é o para tirar chamado, o sulco. Exatamente, ou às vezes nessa região malar. Por quê? Porque com o envelhecimento a gente pode ter uma absorção de toda a parte óssea nessa região e também um aumento da flacidez. Mas o que vem ao caso é que, assim, muitas vezes era incompatível e simplesmente eu chegava para o paciente e falava, olha, você não precisa fazer isso daqui não tem necessidade. Ou então vinha, às vezes, casos, por exemplo, de pacientes que queriam fazer procedimentos toda semana. A pessoa vinha uma semana e queria fazer toxina botulínica. Na outra semana ela queria fazer um preenchedor. Então, na verdade, a gente fica numa situação onde, se você diz não ao paciente, ele vai procurar isso até encontrar quem ele faça. E se a gente diz que vai fazer, nós estamos compactuando não com o estado de saúde. Ao contrário, com a doença. Muito pelo contrário, com a doença, né? Eu preciso de preenchimento no rosto. Não, Jô. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Então, Não, mas eu quero a sua opinião profissional. O que falta preencher? Nada. Nada? Nada. Eu sabia. Principalmente porque, em termos de cabeça, inteligência, está completamente preenchido. Mas isso não interessa tanto. Interessa sim. Ô, Luciana, qual é a quantidade de pessoas que sofrem dessa anorexia ao contrário? Que nós chamamos de transtorno dismórfico corporal. É um nome pomposo, né? Transtorno dismórfico corporal. Antigamente conhecido também como dismorfofobia, mas que não é um termo adequado, porque a pessoa não tem fobia do seu corpo. Né? Então, o nome mais corrente atualmente é transtorno dismórfico corporal, e isso foi descrito há mais de 100 anos, só que a partir dos anos 80 é que começou a ter um estudo maior a respeito disso, porque a psiquiatria estava cuidando de outras questões, das questões maiores, como esquizofrenia, como depressão, por exemplo. E isso começa a ser estudado só a partir dos anos 80. Agora, por que um nome tão complicado? É como me lembra coisa de politicamente correto, que não...
você não é gordo, você é possuidor de uma imagem corporal alternativa. Não, não é bem Não tem um nome mais dia a dia para essas doenças? Não tem. Não, porque assim, em psiquiatria, que aí eu fui estudar isso, passei 4 anos estudando no Instituto de Psiquiatria, junto ao grupo de transtornos, para o estudo dos transtornos do espectro obsessivo-compulsivo. Então, isso foi motivo da minha tese de doutorado, que foi feita em conjunto com a dermatologia e com o Instituto de Psiquiatria. Mas isso também é um tipo de toque, não é? De transtorno obsessivo. Inclusive, existem algumas correntes de estudo que pensam que isso seja uma enfermidade que faz parte do espectro do transtorno obsessivo-compulsivo. Por quê? Porque a pessoa tem pensamentos obsessivos a respeito da sua imagem, de algum aspecto que ela não lhe agrada, e isso gera compulsões, como, por exemplo, ir frequentemente ao dermatologista, ou querer fazer muitas cirurgias plásticas, ou tem um estudo nos Estados Unidos que investigou pacientes que têm o transtorno e perceberam que uma grande proporção deles fazia preenchimento, fazia bronzeamento artificial. Então, assim, é uma enfermidade que todo mundo percebe que ela existe, mas ninguém consegue nomear isso. Então, os pacientes têm um grande sofrimento. Né? Não, e o oposto, você também recebe... Porque primeiro tem uma coisa que eu acho que é geral no momento, até na moda, que é o seguinte: eu não encontro nenhuma mulher que eu elogie, que eu diga, você está tão bonita, e que não diga, eu preciso perder 2 quilos. Toda mulher do mundo precisa perder 2 quilos? Sim, Jô. Você acha que precisa perder 2 quilos? Acho. Todo mundo. Cléo, você acha que precisa perder 2 quilos? Não, agora não, mas há 2 semanas atrás eu estava achando. Então, eu não tive o tempo da Cleo. É uma maravilha, tá? A Adriane Galisteu mora no mesmo prédio que eu moro, que ela ela mora no spa, praticamente. Ela está magérrima. Eu encontro com ela e digo, você está bonita, eu não preciso perder 2 quilos. Aonde? Não tem mais. Eu acho que, assim, todos nós temos algum aspecto da nossa imagem que a gente não gosta. Mas nós vivemos bem com isso. Nós tiramos isso de letra e, né, os 2 quilos a mais não vão me impedir de sair de casa, por exemplo. E é difícil também a pessoa se olhar no espelho e se sentir de uma forma pouco apreciativa, porque todo mundo faz cara de espelho, não é verdade? Quando você passa diante de um espelho, você tem sempre uma carinha de espelho, dá uma encolhida, vira... Tanto que todo mundo que vê uma fotografia própria, você tira uma fotografia, mas eu estou horrível nessa foto. Porque na foto mostra, não dá para você fazer cara de espelho na foto. Exatamente. Agora, isso fica um perigo quando se transforma numa obsessão, né? Exatamente. Quando, Jô, existe uma distorção da percepção que a pessoa tem daquela imagem que ela está olhando no espelho. E o que é a vigorexia? Então, a vigorexia seria a questão do transtorno dismórfico corporal, só que aplicada à obsessão com atividade física. Então, uma vida que fica totalmente vinculada à realização de exercícios físicos, a cultuar um corpo perfeito. E muitas vezes essas pessoas fazem uso de anabolizantes, de vitaminas e passam a ter uma vida todinha centrada, a sua identidade passa a ser centrada nessa vida de exercício. Agora, apesar de todo mundo saber do perigo dos anabolizantes, ainda tomam muito... Acho que para mim não vai fazer mal. É que nem um negócio do bronzeamento artificial, que pode levar a um câncer de pele, um melanoma. Sim, sem dúvida. Né? Mas aquilo passa a ter uma relação de prazer da pessoa em se ver mais bronzeada. Ela gosta de buscar aquela cor, estar mais bronzeada, né? Isso, na verdade, né, Jô, se a gente for pensar, é um problema de identidade. Então, assim, nós vivemos numa sociedade que a gente pode dizer que existe a cultura do corpo. Todo mundo quer sair bem na foto, né? E se antigamente, por exemplo, para adquirir identidade, as pessoas buscavam os mecanismos tradicionais, como a família, o trabalho, a religião, hoje utiliza-se o corpo para adquirir identidade. A cultura do corpo, eu sou dos mais cultos que existem em matéria de corpo, não há a menor dúvida. Agora, todo mundo sofre um pouco disso, né? Sim. E, de repente, tem um guarda-roupa cheio e nenhuma roupa fica bem. É uma coisa também
A não ser quando está apertada mesmo, né? Agora, tem roupa que encolhe dentro do armário. É uma coisa estranhíssima. Você deixa de usar roupa 6 meses, quando você põe, a roupa encolheu. É verdade. Terrível. Mas tem gente que tem essa obsessão também, não tem? Sim, são vários Não comportamentos. não tenho nada para me vestir, nada. São vários comportamentos que são determinantes. Por exemplo, a pessoa pode passar, às vezes, mais de 8 horas por dia se olhando no espelho. E ela não consegue sair de casa até que ela diga para ela sinta, tenha a percepção de que ela está bem. Aí sai de casa, tira uma fotografia Faz, dela, nossa, mostra, eu tô horrível. Horrível. Né? E 8 horas na frente. Mais que 8 horas tem pacientes que passam na Mas frente aí do também espelho. já é toque, né? Já é o transtorno. Não, não, aí faz parte, né? Mas é classificado ainda como um transtorno dismórfico corporal. Tem outras características, por exemplo, a pessoa às vezes faz camuflagem de um suposto defeito que ela tem. Então ela acha que alguma parte do seu corpo não está adequada, ela faz uma camuflagem com chapéu, com lenços, com bonés, entendeu? Para camuflar aquilo. E muitas vezes a maquiagem fica mais bizarra do que o suposto defeito. Derico, só sai de boné. E tem uma trança atrás para fingir que tem cabelo. Não, mas esse negócio do espelho me deixou muito impressionado. A pessoa chegar, ficar 8 horas. Tem muitos pacientes que têm esse grau de sofrimento, Ju. Tanto que para a gente classificar, nós temos que pensar assim, é uma preocupação exagerada com um defeito mínimo e às vezes o defeito é inexistente. Mas a pessoa, quer dizer, se ela ficar 8 horas na frente do espelho, quer dizer, ela vai trocando de roupa ou é com a mesma roupa? Não, ela pode. Vai mudando de posição? Não, ela pode. Olha, é uma coisa muito interessante e de muito sofrimento para o paciente. Claro. Ele pode ficar trocando de roupa, como ele pode ficar se olhando dos mais variados graus. E aquilo vai tendo uma flutuação de consciência em que um momento ele está se sentindo bem, no outro ele está se sentindo mal. E ele não consegue se dar o ok que ele pode sair. Quer dizer, é o tal negócio que eu falei antes de cara de espelho, né? A pessoa fica tentando achar um ângulo. Como o gay que não saiu do armário, é impressionante, que ele está andando na rua, como vai? Tudo bem? Passa no espelho, oi, tudo bem? Já dá uma olhada diferente. A pessoa quer se ver de uma maneira, mas eu acho que isso todo mundo tem um pouco, né? Você se olha no espelho de um... Você fala, hoje eu não estou bem. De um jeito... Hoje não estou bem. É verdade. Mas você está bem, você é o mesmo. Não, eu estou ótimo. Eu também, mas assim... Nós dois. Como é que você migrou, vamos dizer, da dermatologia para a psiquiatria até? Sim. Na verdade, assim, eu não migrei. Eu sou dermatologista, trabalho com a área de cosmetria, com os lasers. Atualmente eu estou na unidade de cosmetria da Unifesp. Então, eu sou dermatologista. O que eu acho que a ideia que é interessante é assim, eu procurei a questão da psiquiatria, fiz uma formação em psicossomática para que a gente pudesse instrumentalizar o nosso conhecimento para orientar as pessoas, os dermatologistas, orientar os profissionais e poder falar a respeito disso, mas eu continuo trabalhando como dermatologista. Sim, perfeito. Né? E, no entanto, assim, o que eu acho que é importante, assim, são duas coisas. Primeiro, existem muitos pacientes que não têm esse grau do transtorno. São pessoas, às vezes, por exemplo, são executivos, pessoas executivas que têm a sua vida absolutamente normal, a pessoa é funcional, só que aquele ponto a deixa infeliz. Então, muitas vezes a gente recebe, assim, a maioria dos pacientes no meu consultório não tem o transtorno dismórfico corporal. O que a gente identificou no nosso estudo foi que 14% das pessoas que procuram o consultório de um dermatologista e dos cirurgiões plásticos por outro também, motivo. na verdade, têm o transtorno. Você sabe que, eu não vou dizer o nome do cirurgião plástico, aliás, já faleceu, mas ele estava indo para um congresso nos Estados Unidos e faltava para ele a demonstração de um tipo de cirurgia de nariz, que era aquele nariz grande e adunco demais, né? Quando entrou no consultório dele um paciente que era exatamente o que ele precisava, que era um caso assim de literatura, era um bicão de tucano mesmo. Ele falou, puxa, que maravilha. Aí ele falou, olha, muito bem, posso lhe mostrar aqui qual é o tipo de nariz que o senhor quer. Ele falou, o nariz? Mas eu não quero mexer no nariz. O que você quer? Não, meu umbigo. Eu quero meu umbigo. Eu vou para a praia com meus amigos, fica todo mundo me sacaneando. Olha o umbigo dele, olha o umbigo. Tá, mostra o umbigo. Você que mostrou o umbigo, era um umbigo normal, era um pouquinho saliente.
Aí o senhor disse, mas o seu umbigo não precisa. Aí tá bom, então eu faço o seguinte, eu opero o umbigo e opero o seu nariz de graça, desde que você deixe eu operar esse narizinho. O chefe falou, não, meu nariz ninguém toca, eu pago pelo umbigo, mas o nariz... Quer dizer, era exatamente o que você está falando, era uma fixação numa parte específica do E, corpo. ao mesmo tempo, o nariz fazia parte da identidade do sujeito. Ele Claro. não queria se desfazer daquilo, que é legítimo, né? Nós podemos ser o que a gente quiser, desde que a gente... Por exemplo, a Frida Kahlo é uma pintora mexicana que teve o seu Maravilhosa. corpo destroçado e ela conseguiu construir uma identidade em cima de um corpo destruído. E que todo mundo se Apaixonava apaixonava por ela. pela Frida Kahlo. Eu acho que é um exemplo maravilhoso. E você também é uma pessoa apaixonante e Ju, linda. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Eu conversei aqui com a dermatologista Luciana Conrado. Obrigado, Luciana.